E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse tópico de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre rede recíproca e zona de Brillouin. Nós já comentamos sobre esse tema em aulas passadas, lá quando nós falamos de fônons, né? Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Uma sugestão de leitura que eu tenho para vocês é que, caso vocês não tenham visto a questão de fator de empacotamento, estrutura cristalina cúbica simples, cúbica de corpo centrado, os tipos de estrutura cristalina, essas coisas sobre estrutura inicial, eu peço a vocês que retornem lá ao capítulo 12 e façam uma leitura só para ter uma noção para entrar melhor nesse capítulo 13. Eu acredito que muitos já tenham feito alguma disciplina sobre ciências dos materiais e já tenham essa informação. Mas caso não tenham, por favor, retorne ao capítulo 12 e dê uma verificada. Então aqui a gente vai começar, né, com o que a gente já tinha visto lá para o sistema unidimensional. Né? Como nós vimos lá no sistema unidimensional, nós tínhamos lá o movimento harmônico simples lá daquela cadeia de átomos, né, que era descrita por essa equação aqui, que era a solução da equação de movimento, certo? E nós verificamos que quando nós estamos no espaço recíproco, né, que é o espaço dos Ks, esse espaço é um espaço periódico, certo? Então, quando eu estou aqui em K igual a zero até K igual a menos π sobre 2, né, dando essa distância entre π sobre A, certo? A π sobre A, sendo essa distância aqui 2π sobre A, né? Toda a física que eu estudo aqui nessa região, que ela recebe o nome de primeira zona de Brillouin, ela se repete, ela é periódica na segunda, na terceira, na enésima zona de Brillouin. Então, se eu tenho uma física que está sendo estudada aqui nesse ponto, né, se eu estiver fora dessa primeira zona de Brillouin, e se eu estiver estudando uma segunda, a física tem que ser igual. Então, essa função aqui, ela tem que ser a mesma para o vetor de onda k ou para o vetor de onda k mais 2π sobre A, certo? Então, eu fazendo esses cálculos, a gente já fez isso. Se eu substituo o vetor de onda k por k mais 2π sobre A, eu obtenho esse termo aqui, no qual necessariamente ele é 1, certo? Para qualquer n inteiro. Então, se eu tenho uma rede real aqui, dada por xn, né, numa direção x, dado aqui pelo espaço interatômico A, né, de 0, menos A, 2, menos 2A, ou 0, A mais 2A, essa física vai ter uma física similar, né, no espaço recíproco, né, de 0 a menos 2π sobre A, menos 2 vezes 2π sobre A e o restante, o simétrico positivo. Aqui, como nós já discutimos, se eu tenho um espaçamento A e eu pego esse espaçamento da rede real, né, e aumento o espaço interatômico, eu diminuo o espaçamento da rede recíproca. E se eu diminuo o espaço aqui interatômico, eu aumento o espaçamento na rede recíproca. Isso tudo em uma dimensão. Né? Então vamos agora reproduzir para 3 dimensões. Em 3D, nós temos várias formas de construir a rede recíproca. Nós vamos utilizar essa regra aqui, né? Que é a exponencial do vetor de I, né? Vezes o vetor da rede I, vezes o vetor da rede recíproca escalar o vetor da rede real tem que ser igual a 1. Então, de forma geral, a gente vai construir um vetor da rede real, certo? E vamos escolher aqui mais um caso separado, que é esse caso aqui, que todos os vetores A escalar B, eles só são igual a 1, a 2π, certo? Se I igual a J. Né? Então, o produto interno aqui, ele só é igual a 2π se I igual a J. Para I diferente de J, né, que está escrito aqui nesse delta, de Kronecker. Se I for diferente de J, isso aqui é igual a zero. Então, essas são as duas condições que a gente escolheu
para construir o nosso vetor da rede recíproca. Pois bem, uma forma de se escolher esse vetor é apresentada aí nas equações abaixo, né, que é a mesma forma que foi escolhida pelo livro-texto. Né? Aqui embaixo dos vetores nós temos, na verdade, o produto misto dos vetores para todos. Tá certo? Desculpa o formato do risco, mas é que eu estou escrevendo no notebook, então tá sem mouse. Então aqui é o produto misto, e em cima o que eu alterno é que, por exemplo, o vetor B1 ele é perpendicular ao vetor A2 e A3. Né? Então ele é paralelo ao vetor A1. Similarmente, para o vetor B2 acontece a mesma coisa, e para o vetor B3 a mesma coisa. Então agora eu posso escrever a rede recíproca, né, com esses meus vetores B's, né, da forma apresentada aqui na equação abaixo, em que esse M aqui tem o mesmo comportamento do N, do vetor da rede real. Ele está definido aqui como 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim sucessivamente. E aí, após a construção, né, nós temos o vetor da rede real. Após a construção do vetor da rede recíproca, nós podemos testar esse vetor. Então, nós fazemos o teste com a nossa condição escolhida inicialmente, certo? Então, fazemos o produto escalar do vetor G com o vetor R. E desse produto escalar, nós temos esse somatório de m's e n. Lembrando que todos os m's e n's, eles são números inteiros. Então, isso aqui realmente é igual a 1. Então, está demonstrado, está testado o nosso vetor da rede recíproca. Existem várias formas de determinar esse vetor da rede recíproca. Né? Uma delas foi que a gente fez. Um outro exemplo é, por exemplo, se a gente utilizar transformada de Fourier da rede real. Né? Esses vetores da rede recíproca são vetores que definem, são vetores importantes porque eles definem os planos atômicos, né? Que são importantes, por exemplo, para medições de fração de raio-x. Aqui tem alguns exemplos. Esses exemplos são retirados do livro-texto, aqui para uma rede cúbica simples. Né? Nós temos aqui a família de planos na direção 0, 1, 0, certo? Então eles estão aqui, ó, na direção 0, 1, 0. Aqui a família de planos na direção 1, 1, 0, né? E aqui a família de planos na direção 1, 1, 1. Aqui já é para uma rede BCC, certo? Cúbica de corpo centrado. Aqui nós temos uma tentativa de fazer uma família de planos na direção 0, 1, 0. O problema dessa tentativa aqui é que ela não está certa, porque ela não cobre todos os pontos da rede. Né? Então a família de planos atômicos necessariamente deve cobrir todos os átomos que formam a rede. Aqui é uma família de planos na direção 0, 2, 0, e aqui uma família de planos na direção 1, 1, 0. Essa condição aqui que está na exponencial do vetor G escalar vetor R igual a 2πm, ela é uma condição que ela dá para a gente uma família de planos. Né? À medida que nós vamos mudando esse M, nós temos um novo plano. Para entender melhor isso, vamos voltar aqui para, por exemplo, uma equação de reta. Né? Então, temos aqui um vetor A escalar um vetor R, isso é uma equação de um plano, certo? Né? Se isso é igual a zero, os pontos desse R, que obedece a essa regra, são ortogonais a um vetor A, né? E pertencem a um plano, certo? Aqui é uma regra mais geral, aqui em cima, no qual nós temos aqui os vetores R, né, que estão o vetor R escalar no vetor G, e esse vetor ele vai formar um plano, né? Esses vetores R eles têm tamanho 2πm, certo? E eles vão formar um plano, vão formar planos, certo? Que dependem de M. Então, nós vamos formar vários planos aqui, uma família de planos dados por essa regra, certo? Aqui está um pouco mais explicado. Então, se nós temos dois planos paralelos, como está representado aqui, eles possuem uma distância 2πm menos n, né, em que esse m e esse n são inteiros, né, associados a cada plano. No caso aqui, o m e n são 1 e 2. E essa distância que rege o fenômeno de difração, certo?
Então, essa distância que vai regir o fenômeno de difração, por exemplo, o fenômeno de difração de raio-x. Agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente falou sobre planos, vamos falar um pouquinho sobre uma notação que é muito utilizada em matéria condensada, que são os índices de Miller, tá certo? É uma nomenclatura muito utilizada, e aí eu vou dar um exemplo aqui da forma de se obter os índices de Miller. Então aqui eu tenho um plano, né, de cristalino, eu vou pegar esse plano onde ele corta aqui os eixos, né? Espera só um pouquinho que essa figura não está condizente aqui com os valores. Vamos fazer o seguinte. Aqui, não, vamos refazer essa conta aqui. Eu troquei, porque aqui nessa solução aqui está como se fosse aqui fosse x, certo? Aqui y e aqui z, certo? Mas eu acho que eu não observei a figura, agora eu estou observando. Aqui é z. Então, vamos reescrever. Então, eu pego aqui, eu tenho um plano aqui cortando x, y, z. Vou pegar aqui o termo que corta na direção x, tá certo? Na direção x. Então, aqui eu tenho, na direção x, eu tenho 2a. Então, eu tenho 2a1, certo? A1. Aqui na direção y eu tenho 2a2. Então aqui eu tenho 2a2. Certo? E na direção z eu tenho 3. Então 1, 2, 3, a3. 3a3. Beleza. Aqui, pessoal, são todos vetores, tá? Eu tô escrevendo aqui, então todos têm setinha aqui em cima, eu não pus não. O que eu faço agora? Eu tomo o inverso disso. Então isso aqui vai ficar meio, certo? Meio. Isso aqui vai ficar meio. Isso aqui vai ficar 1/3. 1/3. Beleza, aí eu tiro o MMC dessa galera aqui, vai dar 6. Certo? Então aqui 6 dividido por 2 dá 3, então aqui em cima vai ficar 3, certo? Vírgula. 6 dividido por 2, 3, aqui em cima. E 6 dividido por 3 vai ficar 2. Certo? Então, esse é o formato de se calcular. Aí eu esqueço dessa parte de baixo, né? Então, meu índice de Miller será 3. Eu transformo no inteiro, vírgula 3,2. Então, esse aqui são os meus índices de Miller. Tá certo? Desculpe a letra. Então, aqui eu fiz errado. Eu troquei x por y aqui. Mas aí fica dessa forma aqui. Então, essa é a forma de se obter o índice de Miller. Quer dizer, eu obtenho o ponto onde o plano intercepta o eixo, né? Tomo o inverso disso, depois transformo em número inteiro. Quando o número inteiro é negativo, eu coloco uma barrinha em cima, tá vendo? Como aqui, ó, os índices de Miller HKL e esse K é o número negativo. Esses índices de Miller, eles são interessantes. Por quê? Através desses índices de Miller, é possível determinar a distância entre os planos atômicos, né? Através dessa relação aqui, dada por essa expressão, em que esse N aqui é o número de átomos, né? Então nós podemos obter essa distância entre os planos atômicos. Né? Esses planos atômicos são interessantes, por exemplo, onde você faz a clivagem, né? Mais facilmente. Muitos aí que já devem ter mexido com semicondutores e precisou clivar, por exemplo, silício. Tem direções nas quais você consegue clivar esse silício mais facilmente.
Vamos fazer aqui um exemplo para obter essa distância da origem até o plano 1, do, do silício, né? Essa constante A aqui, distância interatômica do silício, é 3,3 angstroms. Então, se a gente for obter a distância aqui 1, ele vai ser dado o cálculo, nós vamos obter mais ou menos 5,431 angstroms nessa direção. Depois vocês conferem, por favor, aí, se está certo. Agora, então, a gente falou um pouquinho sobre os índices de Miller, que é uma notação utilizada. Vamos falar um pouquinho sobre a zona de Brillouin, que também foi citada anteriormente, né? A primeira zona de Brillouin é composta pelo conjunto de pontos de vetores de onda K que estão próximos de G igual a zero, né? O vetor da rede recíproca. E a segunda zona de Brillouin é o segundo conjunto de pontos mais próximos. Aí eu tenho aqui representado, como a gente já tinha visto lá em Fónus, a primeira e a segunda zona de Brillouin. A primeira zona aqui de menos π sobre A, e a segunda zona de menos 2π sobre A 2π sobre A, né? Como a gente viu lá em Fónus, que eu construí o gráfico. Aqui é a construção das zonas de Brillouin numa estrutura bidimensional, né? Então aqui ao centro eu tenho posição K igual a zero, certo? Então eu pego e caminho para os meus átomos mais próximos, tá certo? E pego metade do caminho desse átomo, certo? Então esses são os meus primeiros átomos mais próximos, e aí eu pego metade do caminho. Então, pego aqui o átomo mais próximo, pego metade do caminho. Pego o átomo mais próximo, pego metade do caminho. Então, aqui, em azul, é a minha primeira zona de Brillouin, certo? E a segunda zona de Brillouin, eu pego o segundo mais próximo, né? Pego metade do caminho. Pego o segundo mais próximo, pego metade do caminho. E aí vocês verificam que a segunda zona de Brillouin, ela não toca. A primeira, quer dizer, partes da segunda, são 4 partes da segunda zona de Brillouin, sendo que uma não toca a outra. Eu quero pegar a terceira zona de Brillouin. Então eu vou e caminho até o terceiro mais próximo, né? E pego metade do caminho, certo? Vou pegar daqui até o terceiro mais próximo, até metade do caminho. E vou fazendo assim, eu quero a quarta zona de Brillouin. Eu vou pegar o quarto mais próximo até metade do caminho. E aí eu vou definindo as minhas zonas de Brillouin. Aqui eu tenho a zona de Brillouin, essa zona de Brillouin está associada ao tamanho dos vetores da rede recíproca, né? Então aqui eu tenho os meus vetores da rede recíproca, e o tamanho da zona de Brillouin está associado a esse tamanho dos vetores da rede recíproca. E aí, essa é uma estrutura 2D, a gente pode passar por uma estrutura de banda, uma estrutura em 3D, né? Então existe uma convenção nessa estrutura em 3D de como denominar os pontos de alta simetria da primeira zona de Brillouin, né? Por exemplo, isso aqui é minúsculo, tá, pessoal? Não sei porque passou maiúsculo, corretor. Então, o vetor de onda K igual a zero é chamado de ponto gama da zona de Brillouin, né, da primeira zona, e o ponto de alta simetria em K igual a 0, 2π sobre A zero, né, XYZ, é chamado de X, certo? E aí isso vai permitir a gente pegar essa estrutura em 3D e planificar ela em uma estrutura de bandas, né, com os valores de energia permitidos e suas mudanças à medida que a gente vai andando ao longo dessas bandas, que está no próximo slide. Então aqui a gente tem a primeira zona de Brillouin de uma rede cúbica de face centrada, né? Então aqui ao centro dela nós temos gama, certo? O ponto gama, que na energia é chamado de vale gama, certo? E aí, se nós formos na direção
como falado anteriormente aqui, 0, 2π sobre A é 0, nós temos o vale x, certo? E aqui o K, o L e os simétricos aqui, x, certo? Dessa forma. Isso nos faz que a gente pode planificar isso aqui. Isso aqui você vai ver muito em artigos na área de semicondutores, que eles vão dar os vales de condução. Por exemplo, quando você está fazendo medida elétrica, você está calculando a massa efetiva. Esses são os vales de condução do seu material. Esse material aqui, do momento, não importa. Não fala qual que é o material. Depois eu vou pegar o artigo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vale de menor massa efetiva, que é o vale gama, né, no qual preferencialmente os portadores vão se mover, certo? Então, desculpa, isso aqui está parecendo a sinete galho. Aqui eu tenho aqui a banda de condução, eu tenho a banda de condução e a banda de valência, certo? Aqui tem gap direto aqui, tá, pessoal? Ótico. E depois eu vou explicar, vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre propriedades óticas nos materiais. Eu vou explicar o que é gap direto, gap indireto. E aqui eu tenho os outros vales. Tem o vale X, tem o vale... Então, por exemplo, se eu saio aqui do vale gama e caminho até o vale X, né? Ou o vale X pode ser aqui ou para cá, eu ando essa distância aqui. Se eu caminho do vale X até o vale K, né? Eu tenho essa distância aqui, eu posso vir daqui até aqui, ó. E eu estou no vale K, certo? E aí eu saio do vale K e volto para o vale gama, certo? E assim sucessivamente. Então vocês vão se deparar bastante com esse tipo de figura aqui, né? Falando sobre os vales, né, de energia do seu semicondutor. Para frente eu vou falar um pouco mais disso também quando a gente vai falando de semicondutores. Então, para essa aula é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entrem no fórum, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Eu sei que está um pouco complicado essa aula à distância e eu andei escutando as gravações, fica um pouco baixo, é um pouco complicado. Eu gostaria de estar discutindo com vocês isso, mas vamos tentar fazer da forma que dá. E quando as aulas retornarem, a gente pode combinar um dia de discutir, fazer um aulão só sobre essa matéria, retomar alguns pontos que ficaram assim, não ficaram muito claros. E é isso. Tá joia? Muito obrigado. Até mais.